Olá pessoal, a nossa reflexão hoje começa com a pergunta: liberdade, você tem? Se for sincero, muitos vão dizer não, eu a procuro há muito tempo. Alguns vão dizer tenho, eu faço tudo o que eu quero. Ora, quem assim pensa já não é livre, porque não ser livre não é ser escravo dos seus desejos. Quem faz tudo o que quer é escravo dos vícios, das paixões, do pecado, é escravo dos impulsos. Isso não é liberdade. Liberdade, as tuas atitudes é que vão dizer se você é ou não. É o maior sonho da humanidade. Há milênios, muitos divagaram e filosofaram sobre ela. Milhões e milhões morreram e lutaram por ela. Se você tivesse tudo e não tivesse liberdade, nada disso valeria. Tem uma frase no filme Coração Valente, estrelado por Mel Gibson, que o protagonista William Wallace ele fala assim: dinheiro, fama, sucesso, mulher. Nada disso vale sem liberdade. Você observa como a liberdade é preciosa? Às vezes a grande maioria só valoriza quando a perde. Nesse período de pandemia que as pessoas foram obrigadas a usar máscaras, e quando você põe uma máscara, aquilo te sufoca, aquilo é horrível, coça, transpira, abafa. E você percebe o quanto era bom andar sem máscaras nas ruas. O quanto era bom ir ao trabalho sem máscara, ir à academia, estudar. Tem pessoas que só depois que perdem, valoriza. Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso falar sem sim ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, liberdade é dizer sim para as boas escolhas, as escolhas sábias do Evangelho, e dizer não para as más escolhas. Dizer não àquilo que me prejudica, que me aprisiona, aquilo que traz correntes para a minha alma. Dizer sim ao bem, dizer não ao mal. Dizer não à politicagem, dizer não a tudo aquilo que atrapalha a minha caminhada com Deus. A verdadeira liberdade só pode ser em Cristo. Quem foi liberto por Ele consegue crer, desenvolver a fé, pisar com confiança no vazio, andar sem temer, andar com espírito livre, andar com gratidão na alma, sem certeza, mas com a garantia da presença de Cristo, porque Ele está conosco. O pássaro que quer garantia, ele fica na gaiola, aprisionado. Mas lá ele vai ter o alpiste, a água nunca vai faltar, ele vai ter a ração, todos os cuidados. Mas o pássaro que voa e não tem garantia, ele pode até se machucar, mas ele não abre mão da sua liberdade. Eu sou um pássaro que resolveu voar. Eu sou um pássaro que em Cristo eu resolvi não me aprisionar, porque Cristo, Ele nos liberta e nos dá garantia de vida eterna. João 8,36 ele fala assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade das amarras da culpa, da síndrome do pânico, da depressão, do futuro, da necessidade de afirmação, da bebida, da vaidade, da prostituição, do ódio, do rancor, do ressentimento, da falta de perdão, das intrigas, do complexo de inferioridade, do medo de perder, dos impulsos e também, em especial, liberdade me tira do medo da morte. Essa liberdade você tem, você experimenta, só pode ser em Cristo. E nem os religiosos experimentam, porque eles passam tempo na igreja, mas andam aprisionados a uma série de coisas, uma série de sacrifícios, e eles não conseguem vivenciar a vida na sua essência. Alguns se tornam igrejeiros, eles vão à igreja, mas não têm liberdade. Liberdade é dizer não para tudo aquilo que me aprisiona. Em Cristo eu não me prendo à politicagem, à venda de votos, a barganhas. Eu decido conscientemente. Eu ando de cabeça erguida, confiante, esperançoso, seguro. Tem uma frase da poetisa Clarice Lispector que diz assim: liberdade é pouco, o que eu quero é não ter nome. O que ela queria? Cristo. Sem Cristo, nenhuma liberdade é total.
em Cristo, Ele te dá, Ele te liberta e você percebe que não pode viver sem Ele e você volta para os braços dele. Você passa a servi-lo e ser servo de Deus é ser servo da liberdade. A prisão, tem outra frase fantástica de Gandhi que diz assim: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Paulo era um deles, ele estava na prisão, mas ele era livre. Ele escrevendo no Filipenses, ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria que Cristo dá, ninguém tira. O poeta russo, o pensador russo, Leo Tolstói, ele tem uma frase que diz assim: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade. Quando a gente fica procurando a liberdade, dá liberdade. Mas sim a verdade. Por isso que João fala, e resiste a fala de Jesus, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento ele liberta quando é o conhecimento em Cristo. Você passa a enxergar um mundo diferente. Você se torna verdadeiramente livre. Você é livre para tomar as decisões com sabedoria. Você é livre para amar. Você é livre para não odiar. Você é livre para não reproduzir fofocas. Cuidado, porque às vezes as pessoas têm a sua mente invadida com tanta coisa ruim e com tantas más notícias e com tantas falsas promessas. O que acontece? Se ganhar tua mente, todo o teu corpo terá em prisão. Mateus 6, 22 a 23, ele fala que se os teus olhos forem de boa, todo o teu corpo terá luz. E teu corpo só poderá ter luz em Cristo. Jesus me libertou do efeito da Covid. Então, em nenhum momento eu me angustiei. Mas não é porque eu sou melhor e tenho mais fé do que todo mundo, não. É porque a Covid, ela pode simplesmente e unicamente entrar em meu corpo. Mas na minha mente, ela jamais entrará. E tem pessoas que já pegaram, já foram curadas, mas estão com o vírus na cabeça. Estão com o vírus, com efeitos neurológicos, estresse, depressão, ansiedade, fobias sociais, preocupação excessiva, com humor alterado, que o isolamento também colabora para essas coisas, a solidão. Então estão com a mente aprisionada, mesmo tendo vencido o Covid. A tua mente só vai ser liberta em Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Liberdade significa responsabilidade. Por isso muita gente tem medo dela. George Bernard Shaw. Essa frase é fantástica. Quando eu sou livre, eu tenho responsabilidade, eu tenho consciência das minhas ações. Por isso muita gente tem medo de se tornar livre. E quando eu renuncio, eu abraço a Cristo, eu renuncio à maldade, eu renuncio às amarras do pecado, eu renuncio ao mal. Não porque eu consigo de mim mesmo, mas em Cristo. Porque sozinho, com força de vontade, a gente começa, depois para. Muita gente procura na prostituição, na bebida, e acha que isso é liberdade. Não é. Escravo dos seus impulsos, dos seus pecados. Liberdade de agir, assim como Jesus. De liberdade de não se omitir. Liberdade para ser generoso. Liberdade para estender o perdão. Porque quem não é livre não perdoa. Não consegue perdoar. Quem não é livre, ele passa a alimentar ódio. Porque ele se aprisiona no pecado. Às vezes só descobrimos que temos liberdade quando a perdemos. Pessoas que só valorizam quando chegam às adversidades. Olha a parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai, mas resolveu curtir a vida, experimentar novos rumos. E aí ele vai, quando ele chega ali num local que ele não acha emprego e vai apacentar porcos, que ele tem o desejo de comer aquela ração, é que ele cai em si e fala: eu tinha tudo na casa do meu pai, e aqui eu pereço de fome. Vou voltar lá e vou buscar e procurar meu pai e pedir perdão, para que ele me receba apenas como um servo, simplesmente. O pai vai, o abraça, o acolhe e o recebe como filho. Quero finalizar com uma parábola que diz assim: os ratos estavam reunidos e de repente chegou um gato na área e eles já não podiam sair livremente.
Eles tinham que ter cuidado para sair. Alguns ratos perderam a sua vida. E estava difícil, eles começaram a passar necessidade. E fizeram um congresso, uma reunião, um conselho dos ratos, dos calungas. E eles foram deliberar entre si como fariam para que não fossem apanhados de surpresa com o gato. E um falava uma coisa, o outro, de repente, um jovem rato fala assim: eu tenho uma ideia. Todos falaram: diga. Ele falou: vamos pegar uma coleira com chocalho e colocar no gato. Assim, quando ele chegar, nós vamos ouvir o barulho e podemos sair e não seremos destruídos por ele. Todos bateram palma e falaram: a ideia é maravilhosa. Só tem um detalhe. Aí ele falou: o quê? Quem vai colocar a coleira no gato? Eu quero falar para você que nós também somos assim. Às vezes as amarras do pecado, às vezes o medo, às vezes a ansiedade, às vezes as fobias, as más notícias, o inimigo das nossas almas nos aprisiona. Tenta nos cercar, tenta cercear nosso direito de ir e vir, tenta nos devorar. Teríamos que colocar uma coleira nele. Só que eu tenho uma boa notícia. Jesus já colocou a coleira do gato. Jesus já colocou a coleira no inimigo. Eu agora posso andar livremente, confiado em Cristo, porque essa liberdade já me deu. Você quer experimentar essa liberdade? Recebe seu coração, confessa. Ore, Senhor Jesus, a partir de agora eu não aguento mais ser prisioneiro do pecado, da bebida, da prostituição, do medo, prisioneiro dos impulsos, prisioneiro do ódio, prisioneiro da falta de perdão, da falta de amor, prisioneiro das más relações. Senhor, me liberta em nome de Jesus. Entre em minha vida e transforma. Pai, me ajuda a experimentar essa liberdade em Ti. Eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma. E aqueles que já o aceitaram, Pai, limpa de mim tudo aquilo que me prende. Me ajuda a vencer e a experimentar essa liberdade no nome santo de Jesus. Amém. Que você possa experimentar essa liberdade. Que Deus te dê uma semana de paz. Abraço a todos.